13 de São João, hein? Fala assim, Jesus lava os pés aos discípulos. Diz assim, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, que havia saído de Deus e ido para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs águas numa bacia, e começou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. E aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e disse, Senhor, tu lava-me a mim os pés? Jesus respondeu, o que eu faço agora não sabe tu, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu te não lavar os pés, não tem parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todos estáis limpos. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse, nem todos estáis limpos. Depois que lavou os pés a todos e tomou as vestes, e assentou-se outra vez à mesa e disse, entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor. Dizei bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Amém? Amém. Aqui Jesus Cristo, na noite que ia ser traído, estava tomando a Santa Ceia, ele fez algo. Deus é ilógico, né, irmão? Eu sempre dizer que Deus é ilógico. Deus trabalha as coisas não lógicas. E talvez ninguém esperava naquele momento que Jesus fosse pegar uma toalha e uma bacia e lavar os pés dos discípulos. Mas ele queria passar uma mensagem para os discípulos. Ele queria passar para os discípulos a maneira que eles deviam servir uns aos outros, com humildade. Ele sabia que entre os discípulos daquela época existia muita disputa, quem era o maior, quem era o melhor, quem ia sentar à direita, um queria sentar à direita, outro queria ser o maior, outro queria ser o melhor, né? E Jesus Cristo sempre mostrava para eles que no reino de Deus os valores são diferentes. Os valores do reino de Deus são invertidos dos valores do mundo. No mundo todo mundo quer ser o maior. E Jesus sempre tentou mostrar para eles que os valores do reino de Deus são diferentes. Quem quer ser o maior tem que ser o menor. Aleluia. Quem quer ser o Senhor tem que ser o serviçal. Então ele sempre mostrou que os valores para Deus são diferentes, até porque a palavra diz que o orgulho é pecado. Se nós formos, Aleluia. Glória a Jesus. Provérbios 21:4, diz que o orgulho, então Deus queria tirar esse pecado da vida deles. Deus queria que eles aprendessem. 21:4 assim, ó, olhar altivo, coração orgulhoso e até a lavoura do ímpio são pecados. Olhar altivo, coração orgulhoso. Então o orgulho é pecado. É um pecado que atrapalha a obra de Deus. E Jesus não queria que naquela época ele tirasse isso deles. Ele quis aprendesse a ser humilde. Lá em Tiago capítulo 4, versículo 6, Deus fala que Deus resiste ao soberbo, ao orgulhoso, mas dá graça ao humilde. Né? 1 Pedro 5 e 6 também fala a mesma coisa, que Deus, ele se agrada do humilde, mas ele resiste. O que é resistir ao soberbo? O que é resistir a uma pessoa? Deus resiste, Deus não abençoa, Deus não recebe dízimo, não recebe oferta, não recebe oração, Deus não aceita. O soberbo, Deus não aceita. O orgulhoso, Deus não aceita. Né? E Deus queria que esses discípulos aprendessem, então não adianta vocês querem ser grandes, o orgulho de vocês não deixa vocês descer, não deixa vocês servir, vocês acham que são os bons, mas vocês têm que aprender que vocês são servos, vocês têm que aprender a servir. E Jesus estava tentando passar isso, ele falou, você entende o que eu faço agora? Eu sou mestre e Senhor, lavei os pés de vocês, então vocês aprendam a lavar os pés uns dos outros. Para me servir, vocês têm que lavar os pés uns dos outros. Então Jesus estava querendo dizer o quê? Ele está dizendo, olha, o orgulho e a soberba só vai atrapalhar dentro de vocês, só vai tirar a comunhão de vocês com Deus. E nós temos uma lição para aprender com isso, né? Por quê? Porque muitas vezes, irmãos, se nós deixarmos levar pelo orgulho, pela soberba, a nossa vida fica difícil. E nós vemos, infelizmente, que existe muita soberba no reino de Deus, existe muito orgulho. Isso tem causado o que no reino de Deus? Causa divisão. É verdade. Aquele discípulo chamou Tiago e João, um dia chegaram para ele e falaram, Senhor, nós queremos te pedir uma coisa. Por quê?
Queremos que na tua glória nos sentar à direita. Peraí, não compete a mim, você é com Deus, você é com o Pai. Não, mas nós queremos sentar na tua direita. Né? Queríamos, então causou divisão. Aí os outros discípulos ficaram o quê? Ficaram agitados. Chamaram Jesus para conversar. Não, eles têm alguém que domina sobre eles. Por quê? Causa divisão. Causa problema no reino de Deus. Orgulho, a vaidade, ela causa problema no reino de Deus. Né? Eles iam comentando no caminho quem era o maior. Jesus, não é nada não, vocês estão querendo saber quem é o maior, pegou uma criança e colocou assim, ó, se não fizer que nem uma criança disso aqui, ó, no reino de Deus não serve. Tem que ser quem que é. Por quê? Porque Deus está tentando tirar o quê? A soberba, o orgulho do coração. Porque o homem, o orgulho, a soberba é uma coisa carnal, mas que tem descendência de Satanás. O primeiro orgulhoso foi Satanás. Né? Ainda no Éden, o que ele fez? Vou ser igual a Deus. Vou subir acima das nuvens dos céus, vou me assentar acima das nuvens dos céus e vou ser Deus. Ele não queria ser o querubim, ele não queria ser ungido, ele queria ser Deus. Ele deixou orgulho. Então a gente percebe que o orgulho é um satânico, é um demoníaco que vem. Isso tem atrapalhado a obra de Deus, atrapalha os ministérios, atrapalha casamento. Irmãos, o que mais atrapalha, por que casa? Porque as pessoas divorciam, porque as pessoas chegam ao ponto de se divorciarem. Por que muito casamento, porque muita família não dá certo? O orgulho. O camarada acha que ele está certo, abençoado acha que ela está certa. Não, eu não vou dar o abraço do céu, eu também não vou dar, fica dois bicudos dentro de casa. Aí o diabo entra e trabalha. E pior ainda, a Bíblia diz que quando o casal está brigado, nem a oração deles é recebida por Deus. Impede. Mas às vezes prefere passar semanas e meses brigado, orando, jejuando, e Deus não está recebendo. Fazendo sacrifício de tolo, ora, jejua, e Deus não está recebendo. Fala que essas coisas impedem de Deus receber. Por quê? Porque o orgulho não deixa, né, a pessoa chegar na outra e falar assim, ó, meu Francisco, eu falei com você, me perdoa, quero pedir perdão, abraçar, não. Eu errei, mas você também errou, se ele quiser ele tem que pedir perdão para mim. E dentro de casa, talvez assim, não, ela tem que falar comigo. Não, ele tem que falar comigo. Não, mas ela nunca cede. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Muitas vezes para você manter o casamento, você tem que ceder. Se todo mundo bater de frente, é por isso que muito casamento acaba. Nós estávamos conversando com o irmão Zé, 200 casamentos no ano, é 200 divórcios. Por quê? Porque ninguém quer mais ceder. Todo mundo quer ser crente, todo mundo quer o Espírito Santo, todo mundo sapateia, vira cambota, fala em língua. Mas quando chega dentro de casa, é um leão, é uma leoa, não tem mansidão. É complicado, né? E se nós queremos manter uma família, é difícil, tá? O cristão tem que ceder. Jesus deixou uma lição: aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. Aleluia, glória a Deus. Aprendei de mim, sou manso. O manso, mansidão, o manso é aquele que se deixa levar. Mansidão é se deixar levar, é como um cordeiro. Ele se deixou levar o matador. Ele não resistiu, pegaram ele para levar o matador, não. Ele não brigou para ir, ele foi para a cruz, ele fazia questão de ir. Ele queria ir, ele se deixou levar. E ele deixou um exemplo para nós, né? E aquele lavava os pés do discípulo. É uma coisa estranha, Jesus lavava os pés, ele queria mostrar uma lição. E que essa lição fique em nossas vidas. Na igreja, irmãos, o reino de Deus existe uma divisão tão grande. Sabe o que aconteceu semana passada? Semana passada uma pessoa me procurou, procurou o pastor presidente da igreja, o pastor Gilberto, e procurou a esposa dele, que eu quero falar com vocês três. Uma pessoa que não é de outra denominação, uma outra denominação, foi lá, procurou, falou assim, ó, eu vim aqui porque eu quero falar com vocês. Eu quero pedir perdão para vocês. Perdão, falei, perdão para vocês, porque a gente se conhece há muito tempo, desde criança, porque eu sempre falei mal de vocês, eu sempre critiquei esse ministério, sempre critiquei a igreja, sempre que Deus não estava aqui, que isso aqui não era de Deus, que vocês não eram de Deus, sempre, nunca concordei, evitava vocês, porque eu não concordo. Porque lá no meu ministério a gente não concorda, eu também não concordava, eu passei a não concordar, e estava sempre, não, mas não tenho nada contra vocês, não, mas eu tinha contra vocês. Vocês nunca tiveram, vocês sempre me trataram bem, o pastor Gilberto não chega, me cumprimenta, eu evito ele. Eu falei, mas aí Deus falou comigo essa semana. Deus falou comigo essa semana, Deus me deu um sonho, e no sonho estava vocês três. E Deus pegou pesado comigo, Deus mostrou para mim que eu estava errado. E eu vim aqui para pedir perdão para vocês. Aleluia. Que eu estava errado. Aleluia. Isso é coisa do diabo, divisão. Não importa que eu sirvo lá no outro ministério, vocês servem aqui. Deus mostrou que vocês são de Deus, que a obra aqui é de Deus e que eu estou errado.